Os hábitos, eles são tipo o efeito dominó, sabe? Inclusive, teve uma pesquisa da Lorne Whitehead que mostrou que cada dominó tem a capacidade de derrubar um dominó que é 50% maior do que ele. E essa experiência ela foi feita na prática para ser validada em São Francisco, em que um dominó que começou com um tamanho de 1 centímetro foi capaz, 8 dominós depois, de derrubar um dominó de 1 metro. Isso traz a gente a bastante coisa para pensar, né? Se a gente leva a vida numa progressão geométrica, então pequenas coisinhas que a gente acumula ao longo do tempo podem ter resultados estratosféricos. No caso dos dominós, o 18º dominó seria praticamente do tamanho da Torre de Pisa, enquanto o 31º dominó teria o tamanho do Monte Everest. São assim que funcionam os bons hábitos, eles são pequenas pecinhas, cada uma delas de 1 centímetro, que podem literalmente mover montanhas. E por isso, nesse vídeo, eu vou te falar os 7 hábitos para que, como os dominós, você possa começar a acumular de pouquinho em pouquinho para que 2023 seja o melhor ano da sua vida. E eu tenho certeza que o número 6 é o mais contraintuitivo, que você provavelmente ouviu pessoas falando contra o que eu vou te dizer aqui. Primeiro hábito, cria uma agenda. Você tem uma agenda, Cirilão? Eu tenho uma agenda. É que você é um cara muito exemplo. A maior parte das pessoas pensa que você ter uma agenda é como se você estivesse se prendendo, como se você fosse virar escravo de um planejamento, mas a verdade é que quando você planeja o dia que você quer ter, então o que acontece é que você vive a vida que você quer. Uma agenda não serve para prender a gente a uma rotina, serve para libertar a gente a finalmente poder viver a vida que a gente quer. Se você quer o tempo para poder jogar videogame, ou passear com seu cachorro, ou então ir jantar com um amigo, família, ou então com quem você namora, a partir do momento em que isso está registrado e você segue o planejamento, então a consequência é que você vive aquilo que você planejou. Então, começa com esse pequeno dominó e vive um dia da forma como você quer que ele seja vivido, para que você possa se libertar e assim conseguir realmente fazer metas de longo prazo. Segundo hábito, gastar menos do que você ganha. A gente vive numa sociedade em que mais 60% das pessoas são endividadas e que mais de 80% da população brasileira ainda tem dinheiro na poupança. Isso significa que investir acaba não sendo uma prioridade. Então cria o hábito, a rotina de para cada quantia de dinheiro que cair na sua conta, uma parte vai para os investimentos. Se você ganha R$1.000 por mês, então talvez você tenha que se contentar com 5% do que você ganha. Ou então, se você ganha R$10.000 por mês, você possa se dar o luxo de investir um pouco mais, talvez 20%, 30%. Cada um sabe da realidade. Mas se lembra que mais importante do que a quantidade de dinheiro que você investe em si é você começar a investir todos os meses para começar e eventualmente aumentando a quantidade que você consegue a partir disso, ganhando mais dinheiro e cortando mais gastos. Número 3, exercício. Eu sei, você ouve isso em qualquer lugar. Esse é o tipo de coisa que se a gente fala, como que você pode fazer sua vida melhor? Exercício é uma coisa que está na ponta da língua, é a resposta clara para tudo, mas não só a gente tem mais disposição para conseguir produzir melhor no trabalho, ou a gente tem mais energia para conseguir viver o dia. Ao fazer exercício com regularidade, a consequência é que o nosso corpo muda, o nosso humor muda, o que significa que a gente se vê diferente quando a gente olha no espelho. E se a gente tem problema de autoconfiança, ou então se a gente desejaria que alguma coisa fosse melhor no nosso corpo, fazer exercício é meio que o caminho básico para garantir que problemas relacionados à insegurança possam ser sanados. Isso muda na forma como a gente fala, muda a nossa linguagem corporal, a forma como a gente age e, por consequência, a forma como as outras pessoas interpretam a gente. Porque se a gente é insatisfeito ou infeliz consigo mesmo, então a gente passa uma imagem de uma pessoa insegura, cabisbaixa, que talvez não tenha tanta confiança sobre o que fala. Número 4, e esse daqui foi um achado particularmente desse final de ano, que eu fui para um hotel e sabe o café da manhã de hotel? Que você tem um monte de coisa que você pode arregaçar e realmente criar um banquete para você. Eu percebi o seguinte, nos dias em que eu arregaçava de comer melão, melancia, abacaxi, uva, banana, sabe? Todas essas frutas e fazer um café da manhã bem saudável, eu não ficava com sono durante o dia. E eu estava bastante acostumado, normalmente, nos períodos depois do almoço, começar a ficar com muito sono. E aí eu percebi o seguinte, nos dias que eu comia bem, então o meu corpo ele conseguia se sustentar melhor. Então aqui a questão não é simplesmente fazer uma dieta saudável, é começar o dia saudável. Porque depois que eu, Breno, comecei a fazer isso dentro de casa e eu fui no mercado comprar todas essas frutas para testar a hipótese de que, será que é porque eu tô em Balneário Camboriú, cheio de coisa para fazer, que eu tô só querendo ficar acordado? Ou se eu levar isso para um ambiente de trabalho, normalmente eu vou ter o mesmo resultado? E foi uma das coisas que mais
mudou o jogo. Começar o dia me alimentando bem, principalmente, definiu o que eu iria sentir e como eu iria produzir no restante de todo o dia. Número 5, durma e acorde no mesmo horário. Você já deve ter ouvido falar sobre Clube das 5, Clube das 6 ou Clube das 4, como se acordar mais cedo fosse quase que uma proxy de sucesso, de forma que, caso você não faça isso, você tá fadado a ser pobre. E a gente sabe que não é bem assim. Todo mundo tem 24 horas no dia. O que muda é o que a gente decide fazer com as 24 horas que a gente tem. Se você vai dormir às 10 horas da noite e acorda às 5 da manhã, você vai dormir a mesma quantidade de horas que alguém que dorme às 3 da manhã e acorda às 10. Por outro lado, mais importante do que se você tá acordando cedo ou não, você está conseguindo manter um relógio biológico que te prepara para naturalmente começar a despertar nos mesmos horários todos os dias? Se lembra, nosso corpo não sabe a diferença entre uma manhã de domingo ou de uma segunda-feira. Por isso, é importante que a gente busque, pelo menos em mais dias do que não, regular o nosso relógio biológico para acordar e dormir no mesmo horário. E agora, o número 6. Abaixa o padrão para começar a trabalhar. Reduz a qualidade do que você se compromete a entregar. Como assim? Você está falando para eu ser menos excelente no que eu faço? Para eu reduzir a qualidade das minhas entregas? Sim, porque na maior parte das vezes a gente procrastina porque a gente tem um padrão muito alto de si mesmo. A gente sabe que a gente é bom, a gente sabe que a gente quer fazer o nosso melhor. Por outro lado, quando a gente deixa a barra lá em cima, o impeditivo para a gente começar algo também é muito grande. Mas vamos dizer que você vai escrever um roteiro. Se o que você precisa fazer é escrever um texto, você não precisa começar a primeira frase como se fosse uma obra shakespeariana. Você pode só colocar a primeira coisa que vier na sua cabeça. E depois a segunda coisa que vier na sua cabeça. E a terceira, até você fazer um parágrafo. Porque o que naturalmente vai acontecer depois disso é que você vai entrando num estado de flow. Ou então, você vai entrando num estado de alta eficiência, em que o fato de você poder ter ficado imerso fazendo uma coisa por algum tempo e ter começado abaixando a barreira fez com que você evitasse procrastinar, começasse a produzir e naturalmente fosse melhorando a qualidade do seu trabalho enquanto você estava fazendo. Ou seja, o fato de você abaixar a barra é você sair da procrastinação e começar logo. 7º hábito, para de reclamar. Sem mimimi, trata todo mundo bem e deixa de se vitimizar. Se a nossa vida tá ruim, a gente tem uma tentação muito grande para culpar o governo, para culpar a economia, para culpar as outras pessoas e dizer... Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Ou então dizer... eu nunca consegui o que eu quero porque ninguém nunca me deu uma chance. Como se fosse um dever do universo te conceder todo o palco e o cenário para que você pudesse ser alguém. Mas esse tipo de mentalidade só traz frustração, quebra de relacionamentos e pobreza. Porque basicamente o que você está falando é, eu não quero me dar o trabalho de estar no controle da minha vida. Eu quero delegar isso para coisas que estão fora do meu controle. E é muito confortável você ser um reclamão. Porque a reclamação é a solução para o pessimista de que ele realmente não precisa fazer nada, então é a ferramenta master do procrastinador. É muito confortável não poder fazer nada, mas quando você assume responsabilidade sobre o que acontece na sua vida, você reivindica poder para mudar o que está acontecendo nela. O que significa que você pode escolher interpretar as coisas que acontecem à sua volta. Você pode escolher decidir o que fazer com isso. Você pode escolher tratar todo mundo bem mesmo que você esteja tendo um dia ruim. E você pode escolher dar um sorriso quando você for conversar com qualquer pessoa que seja. E número 8, que eu vou te falar assim que você já tiver deixado o seu like aqui embaixo, cresça todos os dias. Cara, se você não estiver deitando na cama todos os dias, sabendo responder a pergunta, o que foi que eu aprendi hoje? Então tem alguma coisa errada, porque a nossa mentalidade ela não deve ser movida por um objetivo. A nossa mentalidade deve ser movida por crescimento, diário, todos os dias, dominó por dominó, para que a gente consiga criar esse efeito de juros compostos que eventualmente podem mover montanhas.